Bom dia, gente linda de Praia Grande, São Paulo. Hoje eu vou falar mais um pouquinho da força que a arte tem no poder, né, dos governos, no poder da vida das pessoas. O que a arte às vezes representa na vida das pessoas que muita gente não tem ideia. Como vocês vão ver, não só na economia, não só no poder, né, das nações, mas no dia a dia de vocês. Eu tinha o meu ateliê no Leblon e na Bartolomeu Mitre tinha o Banco do Brasil que fazia exposições de arte também. Era um banco e no banco tinha exposições de arte. Logicamente, Leblon é um dos lugares mais caros do mundo, é um dos lugares, ainda mais o Banco do Brasil, não é? Um lugar que era mais requisitado do que qualquer galeria, não é? Porque uma galeria, ainda aqui no Leblon, alguém vai esporadicamente para ver um trabalho de arte, uma galeria muito famosa, muito importante, né? De repente num design center, as pessoas vão, mas o Banco do Brasil era uma parada obrigatória, um lugar que se ia mesmo, né? As pessoas que tinham mais dinheiro, o banco das pessoas que tinham mais dinheiro era o Banco do Brasil da Bartolomeu Mitre, na época. Agora até que desativaram um pouco o banco, deixaram lá só os aposentados, parece que teve uma mudancinha assim, e passaram contas mais gordas, mais importantes para outros bancos. Mas na época, aquele banco era um banco, inclusive, de pessoas mais endinheiradas do Leblon, né? Então, não tinha nenhum lugar mais concorrido do que ali. Então, as exposições ali demoravam 15 dias e quando você ia expor, tinha assim fila de 2 anos para você conseguir expor. Eu morava ali do lado e tinha o meu ateliê ali, como eu não faço quadramento, meus quadros não são produzidos industrialmente, não é? Eu não tinha nem precisava expandir minha produção assim para outro lugar, mas como vocês sabem que eu adoro moeda, papel moeda, banco, economia, dinheiro, no bom sentido, então eu, por uma razão sentimental, eu resolvi expor. Chego lá, vou me inscrever, eu pensei que fossem dizer daqui 2 anos você vai expor, então, esses 15 dias no banco. Não, cheguei lá, me disseram assim, o gerente viu e disse assim, olha, você vai expor no começo do próximo mês. E tinha uma pessoa expondo, ia levar mais 15 dias, né? A pessoa tinha acabado de entrar, ia ficar 15 dias. 15 dias depois já era o próximo mês e me mandaram expor, me deram ordem de expor, fui chamada para expor. Eu disse, poxa, mas tem uma fila de 2 anos. Mas realmente eu era uma artista conhecida, uma artista também, o lugar era requisitado, mas eu era uma artista também, né, bem concorrida. Então, tudo bem, eu fiquei no lugar que eles disseram que faltou uma pessoa que era para mim expor naquele lugar. Eu tenho minhas dúvidas até hoje, se realmente faltou a pessoa, o que eles fizeram para botar eu lá no mês seguinte, 15 dias depois. Tudo bem, aí eu fui, expus 15 dias, depois dos 15 dias eu fui lá apanhar os trabalhos, porque terminou o prazo dos 15 dias, que já era assim, há anos que era assim, e tudo bem. Quando eu cheguei lá, o gerente, que na época eu nunca esqueci o sobrenome dele, era o Cunha, ele chegou e disse, você não pode levar seus quadros hoje, você vai deixar mais 15 dias.
Eu disse, mas como assim? Não, a exposição foi um sucesso, realmente foi, saiu até na coluna do Suan, no jornal, lá na coluna do Suan. Eu disse, tudo bem, até aí tudo bem, eu compreendi, deixei mais 15 dias. No final de 15 dias, eu fui lá para os quadros e disse, não, agora você vai deixar mais um mês, porque eu já tinha ficado um mês, coisa inédita ali. E você vai ficar mais um mês, eu não quero que você tire os quadros, você não vai tirar os quadros, eu quero que você fique mais um mês. E eu não consegui tirar mesmo os quadros, porque tinha a polícia para sair, eu não podia levar os quadros. Ele disse assim, não, mais um mês, por favor, mais um mês você deixa e tudo bem. E fiquei 2 meses. Aí, no final desses 2 meses, eu fui lá tirar os quadros. Ele, você não vai poder tirar os quadros. Eu disse, mas por que não? Eu tenho algum problema hoje? Tem horário para tirar? Não, você não vai poder tirar, porque eu quero que você deixe os quadros aqui permanentemente. Pode deixar, não precisa tirar mais não. Eu disse, legal, o Banco do Brasil vai me pagar por eles? Aí ele disse, não, infelizmente, o Banco do Brasil não tem essa norma de pagar quadros para ficar aqui no nosso banco, nesse banco, nessa agência bancária. Senão eu faria isso, porque eu não quero que você tire esses quadros. Mas você pode deixar os quadros aí, né? Tipo assim, vai ser bom para você, fazer propaganda para você, deixa, não precisa tirar mais. Eu disse, bom, para começar, eu vou ter problema com todos os artistas da Zona Sul, né? Toda vez que eu passar numa esquina e encontrar um artista da Zona Sul, ele vai comer meu fígado. Então, já começa por aí, porque eu já estou nessa encrenca só porque eu fiquei 2 meses num lugar que todo mundo fica 15 dias, tem que esperar 2 anos para expor, já tudo errado. E tá, tudo bem, mas é que cria uma situação difícil. E é o meio da gente, depois eu vou expor no Clube Militar, vou dar de cara com eles, vai ter confusão, vou levar, sabe? E vai ter uma inimizade danada. Aí o que acontece? Bom, ele não deixou eu tirar os quadros. O guarda estava ali, ele proibiu. O guarda disse, olha, não deixa ela sair com os quadros. Eu disse assim, meu Deus do céu, olha, eu gosto do Banco do Brasil, eu gosto de vocês, eu conhecia eles, tinha carinho com todos eles, eles tinham carinho comigo. Olha, eu não vou fazer nada contra você, porque eu sei que você está fazendo uma coisa que não é legal, não é juridicamente legal isso que você está fazendo comigo. Mas claro que eu não vou brigar com vocês, eu gosto de vocês, mas vamos nos entender aqui direitinho, entendeu? Porque isso é ilegal o que você está fazendo comigo. E eu até entendo o carinho de vocês, entendo, mas você compreende que isso é muito sério e eu tenho que levar meus quadros. E aí ele disse, eu não posso deixar você tirar os quadros daqui, porque depois que você botou os quadros daqui, as mulheres têm 3 dias de licença que elas podem tirar por causa da TPM. Elas esqueceram de tirar os dias, não tiveram mais TPM. Ninguém brigou mais na fila, ninguém foi mais lá no meu... me procurar para reclamar de nada. Ninguém. Olha, isso aqui virou uma maravilha. Todo mundo, o banco ficou irreconhecível, ninguém teve mais problema, todo mundo trabalhou de boa, muito bem, nunca trabalharam tanto. Você compreende que eu não posso deixar você tirar os quadros daqui? E eu disse, mas esses foram os meus quadros? Foram. Eu digo, você tá viajando na maionese, né? Naquela época nem tinha essa maneira de falar, mas não pode ser isso. Aí foi um auê. Eu, para conseguir tirar os quadros, eu tive que prometer a ele e já deixar lá na lista que eu ia voltar para expor outros quadros e tudo mais. Bem, passou, aí botei bem para distante, para não ficar lá tão cedo, de 2 em 2 anos, mudo gerente, para já estar no outro. Tudo bem, aí vou lá e exponho novamente. Nem preciso dizer que aconteceu a mesma coisa com outro gerente que nem conhecia ele, nem sabia que eu já tinha exposto, nem sabia, porque muda o gerente, era um gerente novo. A situação foi a mesma. Olha, eu não vou deixar, sabe por quê? Porque quando você botou os quadros aqui, as mulheres não pediram mais licença,
não tiraram aqueles 3 dias de licença, não tiveram mais TPM, todo mundo trabalhou de boa, ninguém brigou na fila, ninguém reclamou da fila. Você compreende que eu não posso deixar você tirar os quadros daqui? Eu disse, eu já vi esse filme, eu compreendo sim. Só que a minha mudança está na porta e eu vou mudar para Angra dos Reis, eu preciso levar meus quadros. E dessa vez não tem como deixar, eu estou mudando, eu vou sair do Leblon, estou indo morar em Angra dos Reis. Aí, olha, foi um auê outra vez para mim conseguir tirar aqueles quadros, aí o caminhão na porta, 3 horas da tarde, o caminhão me esperando, eu cheguei em Angra dos Reis tarde, viajei tarde, porque eu disse para o caminhão, tem que esperar, porque eu ainda tenho meus quadros para levar. O cara, eu fiz mudança depois das 3 horas da tarde por causa do Banco do Brasil, do gerente da exposição. Aí eu disse a ele que se ele deixasse eu levar os quadros, eu depois vinha expor outros quadros e eu deixaria um quadro para o Banco do Brasil, que ficou realmente lá na sala do gerente anos, eu não sei se ainda está lá. Mas realmente mudava o gerente e o gerente entrava em contato comigo para falar se eu ia expor de novo, já não tinha nem mais exposição, eles queriam que eu expusesse, que o quadro estava lá na sala do gerente. E então, aí eu já estava em Angra dos Reis. Bem, passou um ano, ele ainda era o gerente, porque muda de 2 em 2 anos. De repente vem um cheque meu digamos que eu tenha naquele mês comprado com cheque, naquela época ainda era cheque, comprar uma televisão, uma geladeira, o cheque tinha fundos. E veio um cheque meu não teve fundos, veio, como se disse, não é que não teve fundos, foi seguro lá pelo gerente. Aí a pessoa que eu dei um cheque bem pequenininho, até só porque, até fiquei com pena de dar o cheque, porque gastar meu talão por tão pouco, mas uma necessidade, e o cheque não passou. Fui lá no banco. Quando cheguei no banco, o cheque não é que não tivesse fundos. O gerente não deixou passar o cheque, que queria falar comigo, porque eu só soltava o cheque de uma besteirinha de dinheiro se eu fizesse exposição lá outra vez. E não me esqueceu e me fez uma chantagem. Não, claro que eu não quis processar ele por isso, não vou reclamar o Banco do Brasil, foi uma coisa carinhosa, mas fez isso para ver se eu ia expor lá outra vez. E então vocês veem, e aí, claro, tudo se repetiu, ele disse a mesma coisa, que os meus quadros tinham feito o mesmo efeito nas pessoas, aí eu acreditei que ele não estava viajando na maionese, que realmente eram os meus quadros, e por aí vocês veem a força que a arte tem, não só em fazer com que um país fique forte, a moeda fique forte, alguém tenha poder, como na própria vida do dia a dia. O que um quadro foi capaz de fazer numa repartição como o Banco do Brasil com as pessoas de bom. E também para vocês verem que a anti-arte, essas coisas horríveis que fazem, o que não tem também de efeitos negativos na vida das pessoas.